lembrar alguns conceitos, tá? Que a gente falou até aqui de gráficos. E aí eu mostro para vocês como faz no Excel. Quando aparecer aí o slide, aí vocês me avisam. Tá aparecendo, professor. Todo mundo vendo já? Sim, professor. Beleza? Bem, então a essa altura do campeonato vocês já estão cansados de ver o gráfico, certo? Então você já sabe que todo gráfico é formado por eixos e quando nós queremos representar visualmente dados, a forma mais simples e mais clara de fazer isso é usando pontinhos. Tá? Pontos. Não precisa ser necessariamente um ponto, um círculo, né? Pode ser um símbolo, pode ter outro formato, mas que a gente fala genericamente é um ponto. Tá? E aí lembra que os eixos do gráfico tem que refletir as variáveis que representam a nossa pergunta. Então, normalmente, quase todas as nossas perguntas tratam de relações entre variáveis. Né? Será que isso tem relação com isso? Será que essa característica tem relação com essa outra característica? Será que essa característica influencia essa outra característica de alguma forma? Se sim, como? Então, a gente chama genericamente as variáveis de variável independente e variável dependente. Aí lembra qual a diferença entre as duas? Qual que é a diferença? Quem vai aqui no eixo horizontal, que a gente chama de variável independente, e quem vai no eixo vertical? No vertical vai a dependente, que seria a consequência. Certo, e aqui no X? Seria a causa. A causa, né? A causa da nossa pergunta. O que eu acho que afeta o quê? Então, quem causa o efeito que a gente espera, por convenção, a gente coloca no eixo horizontal. Por convenção, quem a gente acha que sofre o efeito, sofre a consequência do efeito da influência, a gente bota no eixo vertical e aí chamamos de variável dependente. Tá? Então, nada de novo, todo mundo lembra disso, certo? Então, isso são os eixos do gráfico. Aí, dentro do gráfico, a gente coloca os pontos. O que representa um ponto nesse gráfico? Desenha um ponto aqui. Esse ponto representa o quê? Cada ponto dentro do gráfico representa o quê? Uma unidade amostral? Unidade amostral, exatamente. Tá? O que é a unidade amostral? De forma simples. Lembra aí a gente. Tá lembrando? Puxa aí da sua memória. O que é unidade amostral? É o que eu vou coletar? Você pode falar o que eu vou coletar, é uma forma de dizer, mas a gente pode ser um pouco mais preciso. É a coisa que a gente vai medir. É a coisa que a gente vai medir. Ou, talvez um pouquinho mais preciso até, é a coisa onde você vai medir, correto? Vai medir o quê? Vai medir o quê? Essa coisa? Características? Características, as variáveis. Tá? Lembra que as variáveis são características que a gente mede em algo? São características de alguma coisa? Então, as variáveis que vão nos eixos gráficos são as características dessa coisa que a gente vai medir. Os pontos é onde a gente mede essas características. Então, medir essas variáveis em pessoas, então cada ponto representa uma unidade amostral. Nesse caso, uma pessoa. Medir essas variáveis em locais, fui num lugar e medi essas características do lugar.
Então ponto é a unidade amostral da minha pergunta, é um local. Medir características em diferentes momentos, em diferentes dias, por exemplo, em diferentes meses do ano. Então são características que estamos falando de um dado momento, né? De um dado mês. Então cada ponto representa um momento, um mês, um dia, uma hora, depende de qual é a sua pergunta, né? Que é o que define a sua unidade amostral. Onde você mede as características. Beleza? Então lembra disso, tá? Isso aqui é essencial pra gente. Esse é o mínimo que a gente precisa saber para interpretar qualquer gráfico. O que vai nos eixos, o que vai dentro do gráfico. Ponto. Ponto representa o quê? Unidade amostral. O que é uma unidade amostral? É a coisa onde você mede as variáveis. Tá? Sempre é assim? Sempre é assim. Tanto faz qual é a pergunta. É um gráfico de biologia? É assim. É um gráfico de química? Também. É um gráfico de sociologia, de economia, de antropologia? Não faço a menor ideia de... Não entendo esses temas? Não tem problema, porque o formato do gráfico é universal. Todos os cientistas usam esse formato. Tá? E aí, portanto, você pode rapidamente entender qual é a pergunta que a pessoa está fazendo. Mesmo que você não saiba nada da área dela, só de olhar o gráfico. Essa é a variável que a pessoa acha que causa o efeito. Essa variável aqui, no eixo Y, é a característica que a pessoa acha que sofre o efeito. Cada pontinho é uma unidade amostral. Beleza, então entendi a pergunta e agora posso julgar qual é a evidência que tem, qual é a resposta da pergunta olhando para o gráfico. Tá? Então lembra que a gente tem algumas possibilidades, né? Quando a gente faz um gráfico, foi lá, mediu as unidades amostrais, coletou os dados. Aí vai aparecer alguma coisa aqui dentro, né? Mas vocês já perceberam, nas últimas atividades que a gente fez, que existem algumas possibilidades que a gente pode mais ou menos prever o que vai aparecer aqui dentro. Né? Pode aparecer várias coisas diferentes, mas em geral a gente pode separar mais ou menos, se tiver uma relação, o que vai aparecer aqui, mais ou menos. Se não tiver uma relação, o que eu espero observar aqui, mais ou menos. E aí isso já dá uma direção pra gente. E aí você basicamente olha o gráfico e aí você compara com a sua expectativa. Bom, isso era o que eu esperava? Essa resposta para a pergunta era a minha hipótese, era a minha expectativa? Se sim, então legal, tem evidência para o que eu pensava, para a minha hipótese. Se não, aí talvez a nossa hipótese, nossa expectativa estava errada. Aí a gente fala, os dados refutaram a hipótese. Né? E talvez a gente vai precisar pensar em uma resposta melhor para a nossa pergunta, para entender melhor a questão, a pergunta que a gente está investigando. Então, de forma simples, se a gente faz um gráfico para responder uma pergunta e não tem relação nenhuma, você coletou lá, mediu os dados, coletou vários pontinhos, desenhou no gráfico. Não tem relação nenhuma entre as variáveis. O que você espera observar nesse gráfico? Um gráfico com pontos muito dissipados. Pontos muito... o quê? Muito espalhados, muito dissipados. Pontos espalhados, né? Pontos muito espalhados. Ou você pode falar pontos muito dispersos. Dispersos como? De qualquer jeito. Ou a gente também fala aleatoriamente, né? O que é aleatoriamente? De forma imprevisível. Tanto faz. De qualquer jeito. Sem padrão ou tendência óbvia alguma. Então, alguma coisa tipo isso, tá? A gente vê um negócio assim e tem relação? Difícil, né? Tem que usar a imaginação para ver uma tendência aí. Ó. Então, olha para a variável x, olha para o eixo horizontal, tá? Beleza. Quando eu mudo aqui o eixo x, à medida que eu vou passeando nele, ó, caminhando no eixo x, começando aqui, ó, lembra que a gente lê da esquerda para a direita, né? Então, começa aqui do lado esquerdo e vai andando. Vai andando ao longo do eixo x, da esquerda para a direita. Em geral, o que acontece com a variável y? Ela tende a aumentar? Ela tende a diminuir? Ou em geral tanto faz? Pode ser qualquer coisa. Então, ó,
Aqui no começo de x, o y pode ser muito, pode ser pouco. Anda mais um pouquinho. O y pode ser muito, pode ser pouco. Anda mais um pouquinho no x. O y pode ser muito, pode ser pouco. Então tanto faz. Em geral, você tem um grande espalhamento aleatório de pontos. E isso diz pra gente, não tem relação entre as variáveis. Tranquilo, né? Agora, se tiver relação, o que você espera observar nesse gráfico? Se tiver alguma relação. Um padrão linear, né? Tipo o quê? O que é um padrão linear? Os pontos organizados em uma linha, não sei. Tipo alguma Crescente, coisa. Você espera algum alinhamento dos pontos, concorda? Talvez alguma coisa assim, né? Então veja. Vai no eixo X. Começa a passear nele. A gente lê da esquerda para a direita. Então vai andando da esquerda para a direita. À medida que eu ando no eixo X, o que acontece com o eixo Y? Ele aumenta. Ando mais no X, ele aumentou. Ando mais no X, o Y aumentou junto. Andei mais no X, o Y também aumentou. Então isso me diz que quanto maior tende a ser a variável X, maior tende a ser a variável Y. Então você vê mais ou menos uma diagonal no gráfico, percebe? Ou algo que lembra isso. Agora no mundo real você vai enxergar uma linha, um alinhamento perfeito de pontos, que nem esse aqui? A gente espera isso? Dados do mundo real. Não. Por que não? Acho que porque nenhuma relação vai ser perfeita entre as Por, variáveis. por que não? Porque não tem só essas variáveis que tem no gráfico. Exatamente. Então lembra disso, tá? Lembra disso. Quando eu vou ver isso aqui no mundo real? Nunca praticamente, tá? Tem situações excepcionais, talvez, em condições de laboratório que você controla tudo. Talvez você pode ver uma coisa muito próxima disso. Mas no mundo real, é muito difícil. Por quê? A variável x aqui tem um efeito sobre a variável y. Quanto maior o x, maior o y. Beleza. Só que no mundo real, é só a variável x que está influenciando a variável y? Em geral, não, né? Em geral, a gente imagina, já que tem vários fatores que podem estar exercendo alguma influência sobre as variáveis que a gente mede na natureza. Então, aqui tinha outra coisa, uma outra variável que não é a variável x que você mediu aqui no eixo x. Tinha outra influência, outro efeito que pegou esse pontinho e empurrou ele um pouco para cá. Aí aqui tinha outra coisa que você não mediu que pegou esse pontinho e empurrou ele para baixo. Aí aqui tinha outra coisa que você não mediu que pegou esse pontinho e empurrou ele para cima. Aí quando você olha o gráfico, você vê uma nuvem de pontos que pode ainda ter uma tendência, né? Em geral, quando o x aumenta, o y aumenta. Mas aí dificilmente você vai ver aquele espalhamento perfeito de pontos. Mais provável você vai ver uma nuvem de pontos tipo isso aqui. Tá? Vai ter alguma dispersão, percebe? Vai ter algum espalhamento dos pontos. Embora, em geral, a gente ainda pode enxergar uma tendência. Então, o que a gente faz quando olha para os gráficos é sempre isso. Está procurando o que acontece com a maioria, tendência. Tá? Mas não é uma linha perfeita. Mas no mundo real nunca é, dificilmente. Tá? Por quê? Porque tem outras coisas que podem estar afetando a sua variável dependente, que não necessariamente você mediu e que nem necessariamente você sabe o que é. Tá? Pode ser outros fatores que você nem imagina que possa ser. Mas eles estão lá. Então eles pegam seus pontos e espalham os pontos no seu gráfico. Beleza? Então esse aqui é um tipo de relação, tá? Quanto maior o x, maior tende a ser o y. Quando a gente vê isso, a gente diz, então isso é uma relação positiva. Quando uma variável aumenta,
a outra tende a aumentar junto. Tá? É o único tipo de relação que eu posso observar num gráfico desse? Não, não é. Então me diz outro tipo de relação que eu poderia observar nesse gráfico. Relação inversa. O que significa uma relação inversa? É quando uma variável aumenta e a outra diminui. Exatamente. Então, as duas podem aumentar juntas, a gente diz relação positiva. Ah, mas e se uma aumentar e outra diminuir? Pode isso? Pode. Aí a gente diz, então isso é uma relação negativa. Uma relação inversa, por exemplo. Tá? Aí vai encontrar um espalhamento perfeitinho de pontos? Não. Provavelmente vai ter alguma dispersão. Mas você ainda pode detectar uma tendência. Perceber que, em geral, quanto maior a variável x, menor tende a ser a variável y, por exemplo. Tá? Então esse é o exemplo de uma relação negativa. A gente ainda não viu nenhuma das atividades, nenhuma aula, a gente ainda não viu nenhuma relação desse tipo, negativa do mundo real, tá? Mas calma que em breve elas aparecerão. Então tem três situações mais comuns aqui que a gente viu, tá? Relação positiva, ou tem uma relação que é negativa, ou inversa, ou não tem relação nenhuma. Tem outros tipos de relação além dessa? Tem. Tem mais formas de relação possível, tá? Por exemplo, isso é uma relação negativa, né? Mas e se fosse assim? Tem relação nesse gráfico? Tem? Sim ou não? Chuta, faz uma inferência. Alguém consegue enxergar uma relação nesse gráfico? Sim. Que relação? Como assim? Relação? Eu não sei. Que relação? Quando o x muda, o que acontece com o y? Quando o x aumenta, o y diminui. Perfeito. Todo mundo enxerga isso nesse gráfico? Percebe? Quanto maior o valor do x, menor o valor do y, né? O que mudou nesse gráfico? Fez uma curva. Não. A forma É da relação. decrescente? Percebe? Então, isso aqui é uma relação negativa? É. Isso é uma relação negativa. O x aumenta, o y está diminuindo, percebe? A escadinha. Isso aqui é uma relação negativa? Também. Qual que é a diferença? É que a forma da relação é diferente, percebe? Antes parecia mais uma linha reta, né? Agora parece mais uma curva. Isso acontece no mundo real? Acontece. Então, além de ter ou não ter relação, você pode ter relações com formas diferentes também. Você pode ter uma curva assim, você pode ter uma curva assim. Quando o x aumenta, o que acontece com o y? Diminui, 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 diminui. Mas ele diminui com uma forma diferente. No começo muda pouco, depois muda rápido, por exemplo. Ou ao contrário. No começo muda rápido, cai rapidamente. À medida que o x aumenta, aí vai caindo cada vez mais devagar, cada vez mais devagar, aí talvez a partir de determinado momento nem faz mais diferença. Então parece mais uma curva, percebe? Ah, e pode ser positivo também? Pode. Então, ó. Relação positiva, mais simples possível. Um alinhamento perfeito de pontos parece uma linha reta, né? X aumenta, o y aumenta. Ah, mas pode parecer uma curva? Pode. Por exemplo,
Pode ser alguma coisa assim, ó. Tá vendo? Isso é uma relação positiva? É. X aumenta, o que acontece com o Y aumenta junto também. Porém, percebe que agora parece mais uma curva do que uma reta? Ou pode ser assim também. Isso é uma relação positiva? É, porque o x aumenta e o y também está aumentando, tá vendo? Só que a forma da curva, da tendência, parece diferente. Então, todas essas coisas você consegue visualizar facilmente no gráfico, percebe? Então, você pode ter relações com formas diferentes também. Mas nota que a questão é que, olhando para o gráfico, você consegue perceber isso. Você consegue facilmente perceber. Tá? Você consegue identificar se tem ou não tem relação. E você também consegue identificar qual é a forma da relação. É uma coisa que muda assim, mais ou menos de forma constante, proporcional? Ou é uma coisa que muda muito rápido no começo e depois... muda rápido no começo e depois não muda mais quase nada, por exemplo. Aí a gente consegue enxergar isso no gráfico também, percebe? Diga, quem queria falar? Eu. E Pode quando falar. é uma relação igual era com sexo influenciando a altura? A gente vai... Vou falar disso já já. Aquele padrão. A gente Assim. vai já chegar nele. Apenas percebam aqui como o gráfico consegue comunicar uma série de coisas pra gente. Então, primeira coisa, tem ou não tem relação? Isso já está claro para todo mundo, né? Não tem relação, é um espalhamento aleatório de pontos, beleza. Agora, tem relação, então eu vejo alguma tendência. Mas uma tendência pode ser de várias formas. Primeira separação importante é, você pode ter, vamos escrever aqui. Você pode ter relação positiva versus negativa, tá? Você pode ter nenhuma relação. Possibilidades de que você pode enxergar no seu gráfico. Primeiro, não tem relação nenhuma, espalhamento doido de pontos. Segundo, tem alguma relação. Se tiver, pode ser positiva ou negativa. Em geral, tá? Em geral. Positivo é o quê? As duas variáveis aumentam juntas, que nem isso que vocês estão vendo nesse gráfico. Negativo é o quê? É o contrário. Uma aumenta, a outra diminui, tá? Relação negativa. E terceira coisa que você pode ver, forma da relação. Forma da tendência. Lembra que quando eu falo relação, a gente está pensando sempre em tendência, tá? É em geral, o que acontece com a maioria. Então, olha, uma relação negativa. Aí os pontos estão mais ou menos alinhados. Lembra uma linha reta, né? Então a gente diz, uma relação negativa que parece uma linha reta, ou proporcional, né? O mesmo tanto que muda aqui é mais ou menos o mesmo tanto que muda aqui, que é mais ou menos o mesmo tanto que muda aqui. Mas e se for assim? Então agora não parece mais muito uma reta, agora lembra mais uma curva. Muda rápido no começo, cai rapidamente, e à medida que o x vai aumentando, o y continua diminuindo, mas cada vez mais devagar. Então isso nos informa que tem uma relação negativa, curvilínea, a gente pode dizer, tá? Ou tem uma relação negativa desproporcional, né? Muda mais rápido no começo e muda mais devagar no final, por exemplo. Então nota quanta informação a gente consegue extrair olhando no gráfico, tá? Então é interessante para a gente ter essa ideia geral de possibilidades. O que pode aparecer se não tiver relação, se tiver, e se tiver alguma relação, como ela pode ser? Porque aí você já tem expectativas muito claras do que vai aparecer no gráfico. E percebe que a gente inventei esses pontos aqui agora. Não medimos dados reais de nada, percebe? Mas a gente não precisa de dados reais para ter uma expectativa, para ter uma hipótese. Então é por isso que a gente fica pensando nisso. O que eu espero observar? Se tiver um efeito, o que eu espero observar? Qual é a minha hipótese para a minha pergunta? Porque você já sabe mais ou menos visualizar na sua cabeça que se a sua hipótese fizer sentido, o que você deve observar. Aí você coleta os dados e simplesmente compara o gráfico dos dados do mundo real com a sua expectativa. Bateu um com o outro? Beleza, então tem evidência. Parece que minha hipótese faz sentido.
Não bateu, é muito diferente, muito estranho. Ah, então talvez precisamos de uma hipótese melhor. Descobrimos uma coisa nova, não esperávamos isso. Beleza? Alguma pergunta sobre isso? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, Diga. eu tenho uma pergunta. Você falou tendência curvilínea e tendência. Falou outra palavra. Desproporcional, pode falar também, né? Desproporcional. É. Isso, por que desproporcional? Porque se for uma coisa tipo assim, ó, que a gente fala proporcional, o que é proporcional? É que a mudança o quanto muda é constante ao longo da relação, percebe? Então, ó, daqui para cá mudou o mesmo tanto que daqui para cá, que mudou o mesmo tanto daqui para cá, que mudou o mesmo tanto daqui para cá. Então é isso que a gente fala que é proporcional. A taxa de mudança é mais ou menos igual ao longo de toda a relação. Se eu andar daqui, ó, der um passo daqui, do x para cá, o tanto que o y diminui é o mesmo tanto que eu dar um passo daqui do x para cá. É o mesmo tanto, mais ou menos, tá vendo? Agora, se for uma curva, tipo, bem óbvio, né, como eu fiz, né, um negócio assim, aí claramente não é mais proporcional. Por quê? Porque o tanto que muda também muda ao longo do x, percebe? Então, se eu tô aqui no x, ó, dou um passo daqui para cá, aí o y diminui rapidamente, tá vendo? Então, é uma queda rápida aqui. Agora, se eu der um passo do x daqui para cá, aí agora ele cai mais devagar, né? E é isso que faz a gente enxergar uma curva no gráfico. O quanto o y muda, vai mudando ao longo da relação. Muda muito no começo, muda muito depois. Aí, isso às vezes as pessoas também falam, então é uma relação desproporcional. Ou seja, é uma curva. Mesma coisa, tá? No contexto dos gráficos nossos aqui, é a mesma coisa. Sinônimos. Beleza? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguém consegue imaginar alguma outra relação com uma forma diferente dessas aí que eu mostrei? Alguém acha que pode aparecer alguma outra coisa além disso? Imagina ainda aquela de sexo e altura. Tá. É a próxima, a gente vai chegar lá. Mais alguém? Bom, então isso aqui refresca na sua memória, tá? 5 minutos, aí volta aí pra gente continuar. Aí a gente vai falar do gráfico da altura, relação da altura com sexo, quando a gente tem grupos. Beleza? Professor, Diga. e quando tem vários picos, tipo ondas, como por exemplo os gráficos sobre Covid e tal. Boa. Bem lembrado. Era o que estava faltando, tá? Então, percebe que essas relações que eu mostrei aqui são todas do tipo ou as variáveis aumentam juntas ou diminuem juntas. A forma pode ser diferente, né? Pode parecer mais uma reta, pode parecer mais uma curva. Mas, em geral, ou aumenta junto ou diminui junto. Eu posso ter relações que não são assim, só aumenta ou só diminui junto? Posso. Exemplo perfeito que você deu agora. Todo mundo provavelmente já viu gráficos mostrando a evolução da pandemia de Covid no mundo e no Brasil nos jornais, correto? Como é que são esses gráficos? Como que é a tendência, a forma da tendência? Tem uma tendência? Qual é a forma da tendência? Quem está vendo os gráficos aí na TV, na internet? São várias curvas, várias ondas. São curvas, porém, são curvas com uma característica peculiar, né? Então, quando a pandemia... Imagina isso aqui, ó. Imagina que aqui, ó, no eixo X, é o tempo em dias. E imagina que aqui, ó, no eixo Y,
É o número de casos de Covid-19. Tempo em dias não, desculpa. Meses. É o mês, tá? Então, no primeiro mês, tinha poucos casos. Então, cada pontinho no gráfico é um mês, tá? Número de casos por mês para diferentes, ao longo do tempo, diferentes meses. Cada ponto é um mês. No primeiro mês, tinha poucos casos. Aí, à medida que o tempo passou, o número de casos começou a aumentar, né? Aí ele começou a aumentar. Aí ele começou a aumentar rápido. Aí ele começou a aumentar mais rápido. Aí aumentou mais rápido. Aí chegou uma hora que tinha muitas pessoas doentes ao mesmo tempo. Porém, o número de casos continua aumentando indefinidamente para sempre? Não, né? O que acontece? Ele chegou no nível mais ou menos, né, que ele começa a se repetir. Ó. Então a gente fica no nível tal aqui de casos, que foi durante mais ou menos a metade do ano passado, né? Metade do ano passado, muitos casos, por alguns 3 ou 4 meses. Aí, quando foi mais ou menos meados do segundo semestre do ano passado, aí o que aconteceu? O número de casos começou a cair um pouco. Começou a cair. Aí, quando chegou mais para o fim do ano, o que aconteceu? Começou a subir de novo. Subir. E aí ele foi subindo e agora a gente está aqui já no segundo ano da pandemia, com o número de casos que atingiu níveis maiores até do que a gente tinha no ano passado, né? Então isso aqui, ó, uma curva com esse formato aqui, uma onda, ou tem um pico, percebe? Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou puxar aqui mais para dentro do gráfico para ficar mais fácil de ver, tá? Mas a ideia é a mesma. Então nota o que aqui é diferente das outras relações que a gente viu, das outras formas de relação. A gente viu relação positiva, que as duas sobem juntas. A gente viu relação negativa, que é uma aumenta e outra diminui. Aqui você tem uma coisa diferente. Primeiro aumenta e depois diminui, percebe? Então você tem as duas coisas no mesmo gráfico, na mesma relação. A relação é positiva ou negativa? É os dois. Primeiro aumenta e depois diminui, formando uma onda, ou uma montanha, se você quiser chamar, ou um pico, se você quiser chamar, tá? Aí, esse tipo de relação ocorre na natureza? Sim, também ocorre. Exemplo, número de casos ao longo do tempo de uma doença, de uma pandemia, de uma epidemia, que a gente está vendo aí no caso da Covid, tá? Mas tem outras situações também. Vou dar um outro exemplo bem simples. Imagina que a variável dependente é o tempo de sobrevivência. Imagina que a variável x é temperatura em graus Celsius. Se eu colocar vocês a menos 10 graus abaixo de zero, 10 graus Celsius negativos, o que vai acontecer? Vou colocar você dentro de um freezer a menos 10 graus Celsius. Morrer. Você morre, correto? Alguém aqui já fez isso? Não, espero que não faça, tá? Porque a gente sabe o que acontece. Morre de hipotermia. Morre muito rápido de hipotermia. Em alguns minutos você já pode estar morto, tá? Bom, então, temperaturas muito baixas. O que acontece com o nosso tempo de sobrevivência? Ele é pequeno, tá? A gente morre congelado. Agora imagina que eu coloco você dentro de uma fornalha a 60 graus Celsius. O que vai acontecer com você? O que acontece?
A quantos graus? Nada, porque é o nosso clima, né? Vai queimar, professor. 60 graus? A gente ainda não chegou nesse nível, mas estamos no caminho, né? Eu te coloco dentro de um forno da sua cozinha 100, 120, 200 graus Celsius. O que vai acontecer? É fichinho. Vai assar. É fácil, Vou né? morrer assado. Vai virar churrasquinho, vai começar a feder. Então, quanto tempo você vai viver se eu te botar 200 graus Celsius? Não muito, concorda? Você morre rapidamente também, em alguns minutos. Suas proteínas começam a desnaturar, lembra? Biologia celular, né? Suas proteínas começam a desnaturar, suas células param de funcionar e você morre. Simples assim. E aí depois vai virar gás carbônico, vai queimar. Então, quando é que nós, seres humanos, vivemos melhor? Quando a gente consegue viver mais tempo? Em temperaturas intermediárias, porque se for frio demais, você morre congelado. E se for quente demais, você morre assado. E se não morrer assado, mesmo que você não queime literalmente, mas o que vai acontecer? Fica muito quente, você começa a perder água, correto? Aí você fica desidratado. Imagina você estar no meio de um deserto, 50 graus Celsius, não tem água para você beber. O que acontece? Você morre de sede. Então, como é a relação entre tempo de sobrevivência e a temperatura? É uma curva com um pico, uma onda, ou uma montanha, se você preferir. Tá? Esse é outro exemplo bem conhecido dos biólogos. Muitas relações fisiológicas seguem esse formato aqui. Em geral, reações bioquímicas, quem está estudando aí bioquímica, metabolismo, biologia celular, quem já estudou, lembra o que acontece se é muito frio? Os organismos dão pane, não funciona direito, em geral, tá? Em geral. É quente demais, é a mesma coisa, dá pane. Então tem uma faixa intermediária, que os biólogos dizem é uma faixa ótima, que é onde as funções celulares, as funções biológicas ocorrem de forma ótima. Se for de mais ou se for de menos, dá ruim. Tá? Então esse tipo de relação aqui, os cientistas dão um nome especial para isso. Você pode chamar com esses nomes genéricos, tá? Pode dizer que é uma relação em onda. Dá essa ideia, não está necessariamente errado, né? Ou com um pico. Mas tem um nomezinho técnico especial que os cientistas também usam para chamar esse tipo de relação com frequência, que você pode encontrar na literatura, então é interessante você saber. Uma relação unimodal. Que diabos é unimodal? A moda é outro nome para o pico, tá? Então, unimodal significa tem um pico. É uma relação que tem um pico. Então, você já sabe, né? Covid, por exemplo, pandemia, a gente teve a primeira onda, aí começou a subir de novo, né? Aí, putz, segunda onda, então quer dizer que tem dois picos, né? Dois picos. Aí vacinação, aí cai o número de casos. Ah, variante Delta, aí ela começa a driblar a vacinação, aí o número de casos aumenta de novo. Aí mais um pico, aí talvez a gente já está chegando na terceira onda. Então, o nome só faz mudar aqui, ó. Um pico é unimodal. Dois picos. Dois picos é o quê? Chuta. Chuta o nome. Chuta aí o nome. Falaram Oi? Falaram no chat aí, bimodal. Aí, bimodal. Difícil, né? Tem duas modas, ou tem dois picos. Ah, tem um monte de picos. Ah, o Covid, um monte de onda. Ah, então você pode falar também que é multimodal, tá? Tem vários picos, várias modas. A moda é o pico, tá? Um sinônimo nesse caso. Então percebe a variedade de formas de relações que a gente pode identificar no gráfico? Esse tipo de relação aqui em geral não é muito comum, tá? A gente está vendo um exemplo agora no mundo real por causa da pandemia, que está justamente criando gráficos com esse formato para a gente, com várias ondas, vários picos. Mas em geral não é muito comum esse tipo de coisa. Normalmente na natureza, nas relações que os biólogos investigam, o mais comum, uma relação
que tem pico, né? Normalmente é mais comum como? Tipo isso aqui, ó, um pico. Uma região onde tem um máximo, o y chega no nível máximo, e se essa variável x for muito baixa ou muito alta, o y diminui, aí tem esse formato de morrinho aqui, de cume. Beleza? Então é isso. Isso esgota basicamente os tipos de relação que a gente pode encontrar na natureza. Em geral, tá? Não tem mais coisas muito diferentes que isso que a gente espera observar. Com base no que a gente conhece, nas relações que a gente já conhece do mundo. Lembra que esse alinhamento perfeito de pontos você quase nunca vai ver isso, né? Então no mundo real você vai ter, né? Você vai ter um espalhamentozinho dos pontos, certo? Dificilmente vai ter uma coisa bonitinha, alinhado perfeito aqui, tá? Vai ter alguma coisa tipo assim, talvez. Beleza? Mais perguntas sobre isso? Mais alguma pergunta? Bom, se não tem mais pergunta, por enquanto, vamos dar 10 minutos, aí volta aí pra gente continuar com o gráfico de quando são grupos. Beleza? 10 minutos. Vai ao banheiro, toma água, faz um café e volta. E aí, pessoal? Voltamos? Todo mundo de volta? Avisa aí quando vocês estiverem vendo o slide. Por favor. Tô vendo aqui. Todo mundo vendo? Sim. Beleza. Então a gente conversou sobre gráficos. Como eu faço para dizer que está uma relação no gráfico? Na situação mais comum em que as suas variáveis são números, percebe? Então nota como os eixos desse gráfico têm números. Números no eixo x, números no eixo y. Quando sua variável, as características que você mede são números, são quantidades, como a gente chama esse tipo de variável? Alguém lembra? É bem difícil. Pode repetir a pergunta, por favor? Quando suas variáveis são números ou quantidades, que nem nesse gráfico aqui, e na maioria dos gráficos que a gente viu, como a gente chama esse tipo de variável? Gráfico numérico. Variáveis numéricas, né? Tem nenhum grande mistério. Variáveis numéricas ou variáveis quantitativas, tá? Por quê? Porque são quantidades, né? Temperatura é uma quantidade, altura é uma quantidade, tá? Número de casos de Covid é uma quantidade. A gente usa números para representar, para medir, correto? Porém, há situações em que a característica que você quer medir não são números. Ou pelo menos você não mede como números. Mas você mede como uma qualidade de alguma coisa. De modo que a sua unidade amostral pode ter aquela qualidade ou não. Então ela pode pertencer a determinado grupo ou não. Exemplo que a gente viu. Os dois gráficos que vocês fizeram com os dados que vocês coletaram, lembra? Então, tem relação entre a altura da pessoa e a altura dos pais? A altura da pessoa e a altura dos pais são números, né? Quantidades. Então aqui a gente diz, ó, esse gráfico da esquerda, você está vendo a relação entre variáveis numéricas ou variáveis quantitativas. As duas variáveis são quantitativas, percebe? A altura da pessoa é uma variável quantitativa, números. E a altura média dos pais também é uma variável quantitativa, são números. Agora, outra relação que o pessoal já tinha lembrado aí. Tem relação entre a altura da pessoa e o sexo biológico da pessoa? Como que a gente mede o sexo biológico? Em geral, tá? Os dois sexos predominantes na população humana. Masculino e feminino. Então, a pessoa ou é de um grupo ou é do outro grupo.
A gente não usa números para representar essa característica, certo? Então, nesse caso, que você tem grupos, como a gente chama esse tipo de variável? Qualitativa? Qualitativa, é um possível nome, tá? Variável qualitativa. O que mais? Tem outros nomes também, lembra? Nomes comuns, que é bom a gente lembrar, para você saber o que significa quando você encontrar. Um possível nome é variável qualitativa, mas tem outros. Alguém lembra? Alguém? Alguma ideia? Chuta. Você também pode chamar de variável categórica. Lembra desse nome? Vou escrever aqui, ó, vermelho. Variável qualitativa ou variável categórica. Por que categórica? Porque representa categorias. O que são categorias? São grupos, tá? Grupo masculino, grupo feminino. São as categorias da variável sexo. Outro possível nome que às vezes você vai encontrar, variável nominal. Por quê? Porque são nomes, né? A gente não usa números para representar, usa nomes. Feminino, masculino. Então, 3 possíveis nomes que você pode encontrar, tá? Ah, são a mesma coisa? Sim. São sinônimos, mesma coisa. Tanto faz, tá? Dependendo da literatura que você estiver lendo, você pode encontrar um deles com mais frequência. Um ou outro, mas querem dizer a mesma coisa. Certo? Bem, então, ó, nesse gráfico aqui, percebe que você tem uma relação entre dois tipos de variáveis diferentes, percebe? A variável dependente, a altura da pessoa, é uma variável quantitativa. São números, tá vendo? Porém, a sua variável independente ou preditora não é quantitativa, é qualitativa, ou categórica, ou nominal, tá? Então, posso ter relações entre variáveis numéricas, quantitativas. Posso ter relações entre variáveis quantitativas e qualitativas, como neste gráfico, neste exemplo. Tem relação entre a altura e o sexo? Posso ter também relação só entre variáveis qualitativas? Uma variável qualitativa com outra qualitativa? Pode também. Tá? O que determina isso? O que determina qual tipo de variável que você vai medir para botar no seu gráfico? Quem decide isso? A pergunta? A sua pergunta. Né? Lembra, tudo começa com a sua pergunta. Então, se você não sabe qual é a pergunta que você quer responder, aí fatalmente não vai saber o que precisa medir para responder a pergunta. Ah, que tipo de variável eu vou medir? Não sei, porque eu não sei qual é a pergunta que eu quero responder. Tá? Então percebe como é importante a gente saber qual é a pergunta? Lembra que todo gráfico é nada mais, nada menos que um desenho que responde uma pergunta, usando dados, que são representados pelos pontos. Tá? Então lembra sempre que a gente precisa identificar qual é a pergunta que este gráfico está fazendo, para eu conseguir interpretá-lo. Pois bem, então vamos ver aqui. A gente viu várias situações, né? Quando eu tenho variáveis numéricas ou quantitativas, pode ser assim, pode ser assado, tem relação, tá. E quando eu tenho grupos, variáveis categóricas aqui, por exemplo. Uma variável categórica no eixo x e uma variável quantitativa no eixo y. Se não tiver relação nenhuma entre essas duas variáveis aqui. Vou escrever aqui variável independente, tá? Que é o x. Independente, x. Se não tiver relação nenhuma entre essas duas variáveis, o que você espera observar nesse gráfico, mais ou menos?
se não houver relação nenhuma entre essas duas variáveis. Como este gráfico deve ficar? Mais ou menos. Como ficam os pontos? Eu acredito que não vai ter como diferenciar os pontos. Não vai ter tanta diferença entre os pontos da primeira coluna e da segunda. A gente não espera nenhuma diferença muito óbvia entre grupos, concorda? Né? Quando é A, pode ser isso aqui. Quando é B, pode ser isso aqui. Ah, então tanto faz. Percebe? Meio que tanto faz, percebe? Então lembra que toda vez que você vai procurar uma tendência, uma relação no gráfico, qual é o caminho que a gente faz? Primeiro você tem que saber o que significam os eixos, correto? Aí você faz o quê? Vai no eixo X. Cadê o eixo X? É esse aqui, ó. Beleza. Aí você passeia no eixo X, ó. Começa a caminhar aqui. Nesse caso, só tem dois valores do eixo X. Ou é A ou é B, né? Então, se eu mudar do A para o B, em geral, o que acontece com Y? Quando é o A, pode ser esses possíveis valores. Se eu for para o B, o que acontece com Y? Ah, em geral é o mesmo tanto, tá vendo? O Y pode chegar até aqui ou até aqui, está espalhado nesse intervalo. Quando eu vou para B, ele pode ir daqui até aqui e está espalhado nesse intervalo. Então, tanto faz. Então, quando a gente olha para um gráfico com variável categórica ou qualitativa, não ter relação significa o quê? Significa um espalhamento aleatório de pontos, porém, nos dois grupos, percebe? Ou 3, ou 4, ou quantos grupos forem. Então aqui vai ter um espalhamento aleatório de pontos, aqui vai ter outro espalhamento aleatório de pontos. Muda muito de um para o outro? Ah, não, aqui está oscilando nesse intervalo, mais ou menos. Aqui também, então em geral está no mesmo. Então isso diz pra gente, não vejo nenhuma relação, nenhuma tendência muito óbvia nesse gráfico, tá? Porque em cada grupo você pode ter basicamente a mesma coisa. Mesma variabilidade, certo? Agora se tiver relação, vamos supor que tem relação. O que você espera observar neste gráfico? O que deve aparecer aqui? Mais ou menos. Como devem ser os pontos do grupo A e como devem ser os pontos do grupo B? Chuta. E a gente notaria uma tendência, tipo, um grupo estaria com pontos mais acima do que o outro, por exemplo. Um grupo mais para um lado, outro grupo mais para o outro, concorda? Pode ser alguma coisa assim, né? Agora é mais fácil a gente ver uma relação, concorda? Quando é o grupo A, como é o Y? A tende a ser valores menores, mais para baixo. E quando muda para o B? A tende a ser valores maiores, mais para cima, tá vendo? Ah, então isso aqui me diz tem uma relação entre essa variável dependente e esta variável independente qualitativa ou categórica. Tá? Os valores do Y tendem a mudar dependendo de qual é o grupo, de qual é a categoria. Então esse é um exemplo. B tende a ter valores maiores que A. Tem outro tipo de coisa que eu posso ver nesse gráfico? Se tiver relação, pode ser de outro jeito? Ou só pode ser assim? Poderia ser de outro jeito?
Tem outro tipo de tendência que eu poderia observar num gráfico como esse? Além dessa que vocês estão vendo aí? Alguma ideia? Eu sem ideia. Olha só. Vou pegar esses pontinhos aqui do lado esquerdo do grupo A. Vou fazer isso. Ó. Vou pegar esses pontinhos aqui do grupo B. Vou fazer isso. Ó. Tem relação nesse gráfico? Tem sim, professor, a mesma. Inversa, não é? É a mesma relação? É a inversa, a relação inversa, não é? Mudou o sentido da relação, percebe? Então antes aumentava do A para o B, né? Em geral. Agora do A para o B diminui. Então esse é outro tipo de padrão que a gente pode observar nesse gráfico, tá? Que é análogo que a gente tinha visto antes, relação positiva e negativa, lembra? Só que a diferença crucial nesse tipo de gráfico, quando você tem uma variável independente categórica ou qualitativa, é o que? Quando você tem números no eixo x, o x está aumentando. Aí o que acontece com y? Aumenta também. Ou o x está aumentando. Aí o que acontece com y? Diminui. Quando você tem uma variável qualitativa, o x não aumenta nem diminui, percebe? Por quê? Porque são grupos. Quem aumenta ou diminui é só o y. O x muda de um grupo para o outro. Então, quem é maior? O grupo A ou o grupo B? Nenhum dos dois. Porque quando você tem grupos, os grupos, por definição, são equivalentes. Ou é um grupo, ou é outro grupo. Então, não tem grupo maior e grupo menor. Tem grupos diferentes entre si. Percebe? Então, por isso aqui, você pode também ver um padrão assim, ou você pode ver um padrão assim. E são duas relações diferentes, estão informando coisas diferentes. Aqui, B, o Y tende a ser maior no B do que no grupo A. Ou pode ser o contrário. O Y pode ser maior, em geral, no grupo A do que no grupo B. Mas percebe que a variável independente aqui, categórica, não está nem aumentando nem diminuindo. Simplesmente o grupo está mudando do A para o B ou do B para o A. Beleza? Então as variáveis categóricas pode ter várias categorias, tá? Esse é o exemplo mais simples de todos. Você só tem dois grupos. Tem um grupo A e tem um grupo B. Eu poderia ter mais grupos? Poderia. Tipo como? Poderia ter alguma coisa assim, por exemplo. Grupo A, grupo B, e um terceiro grupo, grupo C. Então agora eu tenho uma variável categórica que tem três grupos ou três categorias diferentes. Tem relação nesse gráfico? Tem relação entre a variável dependente e a variável independente nesse gráfico? Sim ou não? Professor, Diga. a gente pode analisar assim, em relação a, por exemplo, a e B, e A e C, tem. Mas Sim. entre B e C, não tem. Seria assim? Perfeito. Mas percebe que agora o que acontece é... a primeira pergunta que a gente tem é:
tem relação entre as variáveis. O que significa relação entre variáveis? Por definição, que a gente conversou até agora, lembra? Significa uma variável muda. Quando uma variável muda, a outra também muda. Vocês conseguem perceber isso nesse gráfico? Quando o x muda de um grupo para o outro, o y tende a mudar de alguma forma ou não? Sim. Sim. Então isso diz pra gente tem alguma relação. Certo? Então esse é o primeiro passo. Tem alguma relação? Tem. Por quê? Porque o y não é igual entre todos os grupos. Ele muda. Ah, então tem alguma relação. Aí agora vem a segunda parte da pergunta. Bom, mas muda como? Agora sim, vai, fala aí pra gente. Como que muda? Então, aí muda porque nem todos os grupos variam da mesma forma, né? Exato. O Y. Entre B e C, o Y ele não varia. Entre B e C parece a mesma Agora, coisa, concorda? entre a B e a e C, sim. Exatamente. Então essa é a ideia, tá? Então se você tem 3 grupos, percebe que você tem 3 comparações possíveis. A pode ou não mudar de A para B, ou de B para C, ou de A para C. Então onde que está a diferença entre grupos aqui? A e B são claramente diferentes, concorda? Em geral, B tende a ter valores maiores de Y do que A. Compara A com C. Ah, também. Ó. Em geral, C tende a ter valores maiores do Y da variável dependente do que o grupo A. Agora, se eu comparar B com C, aí é mais difícil de ver uma diferença aqui, concorda? Em geral, parece a mesma coisa, né? Parecido. Então, percebe que quando você tem variável categórica, você está comparando grupos. Quanto mais grupos você tem, mais comparações possíveis você tem. Quando são apenas 2 grupos, só existe uma comparação possível, correto? Ó, variável dependente quantitativa, variável independente categórica com 2 grupos, sexo, feminino ou masculino. Só tem uma comparação possível nesse gráfico. É esse grupo com esse grupo. Aí tem ou não tem relação? Beleza, é isso, fim. Agora, se você tiver 3 ou mais grupos, aí percebe que agora você tem mais comparações possíveis. Que agora eu posso comparar o A com B, posso comparar o A com o C e posso comparar o B com o C. Então, toda vez que você tiver 3 ou mais grupos, vai acontecer isso. Aí tem alguma relação? Então, mudou o X, mudou o grupo. O que aconteceu com Y? Mudou de algum jeito? Sim. Ah, então isso me diz que tem alguma relação. Mas aí, nesse caso, surge uma segunda pergunta. Mudou como? Quais grupos são diferentes de quais? Todos são diferentes entre si? Ou tem alguns que são parecidos ou iguais e outros que são diferentes? Aí é isso aqui que vocês estão vendo. Por exemplo, A diferente de B, A diferente de C. B e C, em geral, a mesma coisa. Beleza? Alguma pergunta sobre esse gráfico? Sobre esse tipo de gráfico? Quando você tem variável categórica, grupos, variável qualitativa, nominal. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse gráfico? Tranquilo? Então nota que aqui agora pode aparecer vários tipos de relação diferente, tá? Várias possibilidades. Por exemplo, de repente eu vi um negócio assim, ó. Poderia ver um negócio assim? Poderia. Aí o grupo B tem os maiores. Y é maior onde? É maior no grupo B. Aí no grupo A, Y tem valores mais ou menos ali no meio, ó, intermediário. E no grupo C? O C é o que tem os menores valores de Y. Então mais para baixo, percebe? Em geral, então mais para baixo no C, então mais para cima no B. E no A está ali entre os dois, meio no meio.
Então aqui você já imagina que pode ter várias possibilidades diferentes, tá? E isso tudo nos diz, tem alguma relação. Mas aí em seguida a gente quer saber qual relação, como é, quais grupos diferem de quais, tá? Então isso é uma relação. Se eu pegar e puxar isso aqui assim, ó, botar isso aqui no meio assim, tem relação nesse gráfico? Também tem relação. Por quê? Porque o y está mudando quando eu mudo de um grupo para o outro. Agora o y tende a ser maior no grupo A, mais ou menos ali intermediário no meio no grupo B, menores valores de y no grupo C em geral. Então percebe várias possibilidades, mas em todas essas possibilidades você vê claramente que os valores de y tendem a mudar entre os grupos do x, correto? Então é isso que diz pra gente. Tem ou não tem relação nesse gráfico? Se não tiver relação nenhuma, se não tivesse relação nenhuma aí nesse gráfico com esses três grupos, três categorias, o que deve aparecer nesse gráfico mais ou menos? Não tem relação nenhuma. O que você acha que vai aparecer nesse gráfico? Como ele deve ficar? Como eu devo fazer os pontos aqui em cada grupo? No A, no B e no C. Chuta aí alguém. Se não tiver relação nenhuma entre a minha variável dependente quantitativa e a minha variável independente qualitativa ou categórica, e tem três possíveis valores, três grupos, três categorias. Se não tivesse relação nenhuma entre essas variáveis, mais ou menos o que você espera ver nesse gráfico? Como devem ficar os pontos? No A? Nos três grupos. Deve ficar como, mais ou menos? A cabeça tá doendo, não sei não, olha. Pensando demais. 5 minutos para todo mundo pensar nisso e volta aí com a resposta. 5 minutos. Temos uma resposta? Quando não tem relação nenhuma entre as variáveis neste gráfico, o que deve acontecer com os pontos, mais ou menos? Como deve ficar? Os pontos ficariam iguais? Iguais como? O que é igual? O Y não varia em nenhum deles. Bom, quando é o grupo A, o Y pode ser alguma coisa. Quando é o grupo B, o Y pode ser alguma coisa. Quando é o grupo C, o Y pode ser alguma coisa. Em geral, tanto faz. Espalhamento aleatório de pontos em cada grupo. Certo? A mesma lógica que a gente falou quando tinha dois grupos. Tá? Só que agora é com três. Então, vai ter um espalhamento aleatório de pontos no grupo, vai ter um espalhamento aleatório no outro, um espalhamento aleatório no outro. De modo que, em geral, quando o grupo muda, o Y tanto faz. Então, isso diz pra gente não tem relação. Beleza? Então, a ideia é sempre essa, tá?
Vocês estão ouvindo um latido estridente? Sim. Sim, professor. É a monitora da disciplina que está resmungando aqui, porque Tá com calor, bichinha. ela está falando bem alto, né? Tá, então a ideia é sempre essa, tá? Tem relação? Então você vai ver que, em geral, os valores de y tendem a mudar entre grupos. Como? De algum jeito, de alguma forma, tá? Aí pode ter vários padrões possíveis num gráfico desse tipo que você já pode imaginar. Pode ser assim, né? Pode ser assim, grupo do meio mais para cima, ou talvez esse aqui mais para baixo, tá? Qualquer uma dessas situações significa tem alguma relação. E aí você vai ver, então como que os grupos mudam entre si? Onde os valores tendem a ser maiores ou menores? E não tem relação nenhuma, todo mundo espalhado loucamente aqui, e em geral tanto faz. Beleza? Melhorou? Tá mais claro agora a ideia? Sim. Pergunta sobre isso? Pergunta sobre esse gráfico com variável categórica? Alguém ficou com alguma dúvida ainda? Quer perguntar? Aproveite para perguntar agora. Perguntas? Se está claro, não tem perguntas. Então agora eu vou mostrar rapidamente para vocês como eu faço gráfico com variável categórica no Excel, tá? Se alguém quiser acompanhar aí, já pode acompanhar, mas se ficar ruim para você olhar aqui eu fazendo e fazer ao mesmo tempo, lembra que a aula vai estar gravada, então você olha lá depois e aí você pratica. E o gráfico com variável categórica do Excel será a atividade de hoje, tá? Então vamos mudar agora de programa. Saindo do PowerPoint e migrando para o Excel. Avisa aí quando aparecer para vocês a minha tela do Excel. Apareceu aqui. Deu? Todo mundo? Todo mundo vendo? Tabela? Yeah. Beleza, então vamos fazer um gráfico para responder essa pergunta aqui que tem a variável categórica que vocês mediram, tá? Sexo biológico da pessoa afeta a altura? Então todo mundo já fez esse gráfico na mão, lembra? Ou desenhando no computador, pontinho por pontinho. Você fez fazer pontinho por pontinho? Não. Usa o programa que já faz todos ao mesmo tempo e aí já agiliza o gráfico, tá? Mas aí precisa saber como faz um gráfico desse tipo. Como faz? Então, primeiro eu vou mostrar para vocês como seria para fazer, tá? Usando a mesma ideia, a mesma intuição do outro gráfico que vocês fizeram semana passada, gráfico de pontos. Então, lembra como é que faz gráfico de pontos no Excel? Alguém lembra? Os passos básicos, não são muitos. Alguém me ajuda aí, o que eu tenho que fazer? Eu quero fazer um gráfico para responder essa pergunta aqui, ó. Qual é a primeira coisa que eu faço? Primeiro? A variável Seleciona C e D. Certo. Seleciona qual variável primeiro? independente. Variável Que é do independente. eixo X. Que nesse caso é qual? Sexo. Tá aqui, ó. Coluna sexo biológico das pessoas na minha tabela, correto? Segunda coisa. Seleciona a variável dependente. Qual é a altura da pessoa? Então, tem duas alturas aqui, tá vendo? Essa aqui é a altura dos pais. Essa aqui é a altura da pessoa. Então, cliquei aqui em cima, seleciono essa coluna. Aí eu aperto aqui, ó, Ctrl. Aperta no seu teclado Ctrl e clica aqui em cima dessa coluna. Pronto, selecionei as duas. Variável independente primeiro e variável dependente depois. Tá? E agora, eu faço o quê? Seria o gráfico de
Inserir o gráfico, né? Dispersão. Então lembra que tem uma abinha lá na parte superior do Excel. Inserir é a aba que a gente vai mais usar, tá? A aba inserir, tá vendo? Lá em cima. Então clica lá, inserir. Aí ele permite que você insira um monte de coisas aí na sua planilha, na sua tabela. Nós queremos inserir o quê? Um gráfico. Então tem essa janelinha aqui na aba inserir com vários gráficos possíveis para você fazer. Qual nós queremos? O gráfico de pontos, ou também chamado gráfico de dispersão. Então ele está bem aqui, ó. Já tem até um desenhozinho dele aqui que é fácil de ver, né? Os eixos com os pontinhos dentro. Então você clica aqui, aí ele vai mostrar alguns layouts para você. Quero um gráfico de pontos como? Primeira opção, tá? O mais fácil de todos. Primeira opção. Os eixos e os pontos dentro. Clica aqui. Tadã! Aqui está o gráfico de pontos do Excel. Lembra que ele faz tipo um retângulo, né? Ele faz um gráfico mais largo. Mas pra gente não faz sentido, porque a gente quer os eixos no mesmo tamanho, né? Com as mesmas dimensões. Porque não tem nenhuma razão pra gente fazer um eixo maior do que o outro. Então eu vou encolher ele um pouquinho aqui, tá? Para os dois eixos ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. Tá aí o gráfico. Beleza? Tá bom esse gráfico? Para responder a nossa pergunta? Todo mundo vendo o gráfico aqui? Tá bom esse gráfico? Consigo responder a minha pergunta? E aí, consigo ou não consigo? Ainda não, Por que não? porque precisa tirar as linhas e na variável independente tá números e não tá Exatamente. feminino nem masculino. Exatamente. Todo mundo percebe aqui no eixo X. O que era para ser no eixo X no nosso gráfico? Isso aqui, né? Variável independente, sexo. Olha o que ele botou aqui. Números. 1, 2, esse pontinho aqui, ó. 3, esse pontinho, ó. 4, esse aqui é o 5, esse aqui é o 6. O que são esses números aqui? 1, 2, 3, São 4, as 5, 6. unidades amostradas. Exatamente. Então percebe o que o Excel fez? Quando você tem uma variável categórica, o que ele faz? Ao invés de ele botar no eixo do gráfico a variável categórica que a gente quer, ele identifica as unidades amostrais. Aqui, ó, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, 4, 5, 6. Por que ele faz isso? Não faço a menor ideia, tá? Não sei por que o Excel faz isso. O que importa pra gente é que isso não faz sentido. Esse gráfico não serve pra gente responder a nossa pergunta. Lembra que o gráfico, os eixos têm que ser as variáveis da pergunta, correto? Então isso aqui pra gente nada é a mesma coisa. O eixo Y, beleza, é a altura. Tá vendo aqui, ó? Varia mais ou menos de 1,60 até 1,80. São os valores de altura, tá vendo? 1,60 até 1,80. Agora o eixo X está errado, não é isso que a gente quer. Então, ó, vou pegar esse gráfico aqui e vou jogá-lo no lixo, tá? Que ele não serve para nada. Então o que eu faço agora, Pedro? Vou ficar sem gráfico? Então lembra que eu falei que a gente vai ter que trapacear? Então eu vou ensinar para vocês como trapaceia o Excel. Para você fazer um gráfico que o eixo é uma variável categórica, qualitativa, são grupos, a gente vai ter que trapacear como? Você vai ter que enganar o Excel para ele achar que os grupos, as categorias, são números. Porque o computador trabalha com números. Então, se você diz para ele bota nomes, palavras no eixo X, ele não entende como faz um gráfico com isso. Porque ele quer números. Porque lembre que o gráfico nada mais é que um plano com coordenadas, né? Cada pontinho é um par de coordenadas. Um valor no eixo X e um valor no eixo Y. Então, se você dá nomes, ele não sabe o que fazer com isso. Então, a gente tem que enganar ele. Como? Então, anota aí. Primeiro passo.
eu vou criar uma nova coluna vazia na minha tabela. Então eu venho aqui, ó, clico com o botão direito, inserir. Tá vendo? De novo, eu venho aqui na minha tabela, do lado da variável sexo, que tem na minha tabela, clico aqui, ó, na coluna do lado, clico com o botão direito aqui, ó, inserir. Isso aqui vai inserir uma coluna vazia na minha tabela, percebe? Ele criou uma coluna nova que não tem nada, tudo em branco. O que eu vou fazer agora? Vou criar outra variável sexo do lado dessa. Vou chamar de sexo 2. Tá? Ah, precisa ser esse nome? Não, pode ser qualquer nome que você quiser. Mas eu vou colocar 2 para a gente lembrar que não é a variável original. Então eu vou criar uma cópia, eu vou criar um clone da variável categórica, que é o sexo biológico da pessoa, aqui do lado dela. Porém, ao invés de usar nomes, eu vou usar números para representar cada grupo. Então, por exemplo, tem 2 grupos, né? Sexo feminino, que é o F, e o sexo masculino, que é o M. Então, o F eu vou dizer que é 1. Segunda pessoa da minha tabela, Andressa, sexo F. O que eu vou botar aqui? 1. Terceira pessoa é o Lucas, sexo masculino. O que eu vou botar aqui? 2. Quarta pessoa na minha tabela, Gustavo, sexo masculino. Que número eu vou botar aqui? Que número eu vou botar aqui? 2. 2. João, que número eu boto aqui? 2. 2 também. Mariane, feminino, que número eu boto aqui? 1. Todo mundo pegou a ideia? Então percebe que eu simplesmente traduzi os nomes para números? Ah, precisa ser 1 e 2? Não. Ah, se eu quisesse botar 0 e 1. Ok. Ah, e se eu quisesse botar, sei lá, 10 e 20. Ok também. Ah, então tanto faz. Tanto faz. Tanto faz o número. O que interessa é o quê? É que sejam números diferentes. Para ele entender que são grupos diferentes. Certo? Então eu vou deixar 1 e 2. Por conveniência, tá? O grupo 1 e o grupo 2. O número exato que você bota aí, tanto faz. Dá na mesma. Então criei uma nova variável aqui, certo? Que representa o sexo das pessoas, 2 grupos, mas ao invés de usar nomes, letras para representar, eu estou usando números. Por quê? Porque para fazer o gráfico de pontos, o Excel precisa que seja números, para ele entender que são as coordenadas do ponto no gráfico. Agora que eu criei esta nova variável, aí sim eu vou fazer o gráfico de pontos, do mesmo jeito que a gente fez antes. Então, primeiro passo, escolhe a variável independente. Qual é a variável independente? É o sexo, mas é a variável nova que eu criei, usando números, que é essa coluna aqui, ó, sexo 2. Tá? Então, seleciona a variável independente, o eixo X. Vai ser isso aqui agora. Segundo passo, mesma coisa de antes. Seleciona a variável dependente. Qual é? A altura da pessoa. Terceiro passo, vai lá em cima, ó, a aba inserir. Clica na aba inserir. Quarto passo, quero inserir o quê? Um gráfico. Vai lá no gráfico. Setinha. Qual gráfico? Gráfico de dispersão ou gráfico de pontos, que é a mesma coisa. Clica no botãozinho do gráfico. Tcharam! Todo mundo vendo o gráfico aqui que ele fez? Todo mundo vendo o gráfico? Sim. Mudou alguma coisa? Mudou? Agora ele só está marcando os pontos realmente 1 e 2. Percebe que agora ele Apesar agrupou? de ter os outros. Isso.
Então percebe que os pontos agora estão agrupados em duas posições apenas. Como a gente queria, lembra? Então tem um grupo e tem outro grupo. Aí no eixo X ele está dizendo, ó, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Mas eu sei na minha tabela que o 1 é o quê? É o sexo feminino. E o 2 é o quê? É o sexo masculino. Então eu sei quem é cada grupo, certo? Então o que a gente precisa fazer agora? Escrever isso no gráfico. Porque nota que no eixo X ele botou os números. Por quê? Porque ele está programado para criar os eixos do gráfico usando números. Então é por isso que a gente tem que fazer essa trapaça aqui, para enganar ele, tá? Então eu sei que aqui não são números, eu sei que são grupos. Mas para ele criar o eixo do jeito que a gente quer, a gente traduziu os nomes para números. Tudo que eu preciso fazer agora é apagar esses números daqui e escrever o nome dos grupos que eu quero, embaixo de cada grupo de pontos. Beleza? Então agora vamos editar esse gráfico. Primeira coisa, qual é o nome dos eixos do gráfico? Então lembra que, por definição, ele não bota nome nos eixos. Eu também não sei porquê, mas não tem como a gente interpretar gráfico sem nome nos eixos, né? Então vem aqui no maisinho, ó, títulos dos eixos, lembra? Então clica aqui, ó, marca a caixinha títulos dos eixos. Aí ele vai criar os nomes aqui com o título do eixo do gráfico, tá? Então eu vou aumentar o tamanho da fonte para ficar mais fácil de ler. O tamanho padrão é 10, eu vou botar 14 aqui, tá? Então aumentei o tamanho aqui, vou aumentar o tamanho aqui do eixo Y também, de 10 para 14, para ficar mais fácil de ler. Qual é a variável dependente no eixo Y? A altura, em metros. Qual é o nome da variável no eixo X? Sexo. Beleza? Segunda coisa, o gráfico é um retângulo, né? Eu vou espremer ele para ele ficar um quadrado, para os eixos ficarem do mesmo tamanho. Terceira coisa, ele escreve o nome da variável dependente aqui em cima do gráfico, né? Faz sentido isso? Não faz muito sentido, concorda? Porque o nome da variável y é no eixo vertical, correto? Então essa altura da pessoa aqui, no eixo, aqui em cima, no topo, isso aqui não está me dizendo nada que eu já não saiba. Então, ó, clico aqui em cima desse título, que não serve para nada, deleto. Aí lembra que ele faz as gradezinhas no fundo do gráfico, tá? Então, em geral, a gente também não precisa dessa grade, tá? Ela não está me informando nada que eu não saiba olhando para os eixos. Então, eu posso clicar em cima dessa grade, essas linhas que ele faz no fundo do gráfico, posso clicar em cima delas, ó. Delete, tá? Deleta as linhas verticais, deleta as linhas horizontais. Pronto, agora tem um gráfico limpo, com o fundo todo branco. O que está faltando ainda mais nesse gráfico, para ficar do jeito que a gente quer? Editar as bolinhas aí, tá preto, num tamanho maior também. Posso editar os pontos, né? Posso editar os pontos. Então vamos lá. Clica em cima dos pontos. Clica em cima dos pontos. Aí ele mostra para você a janelinha do lado direito, né? Aí você já sabe, ó. Vem aqui no balde de tinta, primeira opção. Aí, mexer nos pontos do gráfico, lembra, é sempre essa opção aqui, ó. Marcador. Marcador é como o Excel chama os pontos do gráfico. São os marcadores dos pontos. Então, clica aqui em marcador e ele vai mostrar para você todas as opções de mexer nos pontos. Opções de marcador. Então, quero círculo, quero aumentar o tamanho. Tamanho padrão é 5, eu quero pontos maiores. Então, vou botar 10, por exemplo. Aumenta aqui para 10. Ó. Aí ele aumentou o tamanho dos pontos no gráfico, tá vendo? Ah, não quero pontos azuis. Tudo bem, então manda ele mudar a cor. Cor dos pontos. Troca o azul por preto, por exemplo. Pronto, agora eu tenho pontos pretos. Beleza? Ainda está faltando um negócio nesse gráfico, né? O que está faltando? Falta tirar esses números aí do eixo X e colocar F e M. Exato. Falta a gente sumir com esses números do eixo X, correto? E você também pode mudar o intervalo do eixo X, se você quiser, tá? Então nota que ele fez um eixo X padronizado, começando no 0 e foi até 2,5. Para compreender os dois números que eu botei no eixo X, que é o grupo 1 e o grupo 2, né? Se você clicar em cima do eixo X, você vai notar que ele vai mostrar para você, ó,
ele vai mostrar para você as opções aqui do lado para você editar também, tá? Você pode editar a cor, o layout, e você pode editar o intervalo também, tá? Opções de eixo, a última opção, onde tem essas barrinhas, opções de eixo. Então, ó, por exemplo, quais são os limites do eixo X? O menor valor e o maior valor que eu quero, mínimo e o máximo. Aí está dizendo o mínimo é 0 e o máximo é 2,5. O mínimo é esse aqui, ó, 0. O máximo é esse aqui, ó, 2,5. Posso botar, por exemplo, o mínimo. Tá vendo que os pontos estão um pouco deslocados para a direita no gráfico? Tem um espaço maior desse lado aqui esquerdo do que do lado direito, tá vendo? Então, eu posso dizer o mínimo, bota meio, por exemplo. Ó. Agora o gráfico vai, o X vai de meio até 2,5. Agora os pontos estão mais centralizados, percebe? Ah, eu não gostei, eu quero deixar os pontos mais no meio. Eu acho que os pontos estão muito para o canto. Então é só você brincar aqui, ó, com os limites do eixo. Por exemplo, deixa de 0 a 3. Tá vendo? Botei o eixo de 0 a 3 agora. Mínimo é 0 e o máximo é 3. Agora os dois grupos estão mais centralizados no gráfico, tá vendo? Então, toda vez que você mexer aqui, ó, mexe o mínimo, muda para 1 agora. Ó, agora o menor valor é 1. Então, qualquer coisa que você mexer aqui, ele vai mudar a posição dos pontos dos grupos ao longo do eixo X, ou mais para a esquerda ou mais para a direita, ou mais para o meio ou mais para os lados. Então é só você mexer aqui e botar os valores que você acha que fica visualmente melhor. Eu vou deixar 0 e 3 para os dois grupos ficarem centralizados no gráfico, tá? Pronto. E finalmente eu não quero mostrar esses números aqui embaixo no eixo X, porque não faz sentido, são grupos, não são números, correto? Então você vai lá em opções de eixo, vai lá no final, que tem uma opção que é rótulos. Aliás, marcas de escala. Ou é números, alguma dessas opções aqui. Posições rótulos. Aí ele pergunta posições de rótulo. Próximo ao eixo, superior, inferior ou nenhum. Então se você quiser que ele suma com esses números do eixo X, deixa só a linha e tira os números. Você vem aqui, ó, em rótulos, posições do rótulo. Nenhum. Aí esse nenhum aqui cortou os números, tá vendo? Deixa só a linha, os números caíram fora. Então agora eu posso pegar aqui o nome do eixo, puxar ele um pouquinho para baixo. E aí eu posso escrever o nome dos grupos, né? Porque ficou vazio, ficou a linha do eixo X, mas quem é esse grupo aqui, quem é esse grupo? Eu não sei. Então agora você pode inserir texto, inserir caixa de texto. Aí eu venho e escrevo aqui, ó. Quem é o 1? É o F, tá vendo? É o grupo feminino. Então eu posso escrever aqui. Feminino, por exemplo. Feminino. Escreve uma caixinha de texto e bota aqui embaixo. Quem é o outro grupo, que é onde estava o 2? 2 é o sexo masculino, tá vendo? Que a gente disse aqui na tabela. Então agora eu boto uma caixinha de texto aqui e escrevo o nome do grupo, como eu achar melhor. Masculino, por exemplo. Pronto. Agora temos um gráfico de pontos em que o eixo vertical, a variável dependente, é uma variável quantitativa ou numérica, e o eixo X é uma variável independente, qualitativa, nominal ou categórica. São grupos. Beleza? Alguma pergunta sobre esse gráfico? Então percebe que a gente chegou agora no layout que a gente queria, como a gente fez antes. Mas aí agora vocês viram como dá para fazer no Excel, tá? Então percebe que a grande jogada aqui é simplesmente isso, ó. Eu não posso usar a variável categórica ou qualitativa direto, porque se eu mandar o Excel fazer direto com nomes, ele não vai saber o que fazer com números, com nomes. Ele precisa de números para poder posicionar os pontos no gráfico. Então, a gente ultrapassa. A gente cria outra variável que são números. Simples assim. Pode falar. Professor, diga. Se fosse 3 grupos, como naquele exemplo, aí faria 1, 2, 3 e Exato. agiria da mesma forma, né?
Exatamente. Se for 3 grupos, 1, 2, 3. Se for 4 grupos, 1, 2, 3, 4, por exemplo. E o resto é tudo igual. Pessoal, eu Beleza? pedi pra você falar de novo como é que pôs o feminino e masculino, porque deu um bug aqui e eu não consegui ver. Como bota os nomes aqui dos grupos? No eixo X? É isso que você Sim. perguntou? Uhum. Vou apagar aqui, Exatamente. tá? Ó, então você vai dizer para ele, tira os números do eixo X, né? Opções de eixo, rótulos, posição do rótulo, nenhum, tá? O padrão é inferior. Inferior ele mostra os números embaixo da linha do eixo X, tá? Eu disse para ele nenhum. Então ele tirou os números, ficou só a linha. Beleza. Só que aí fica só a linha, ele não escreve nada. Para você escrever o que você quiser aqui, o nome dos grupos, aí a gente tem que inserir lá em cima, ó. Aba inserir. Inserir o que? Texto. É o botãozinho lá no canto superior direito, tá vendo aqui, ó? No canto direito superior da tela. Inserir caixa de texto, onde aparece esse azinho aqui. Clica lá, inserir caixa de texto. Aí ele vai mostrar a setinha para você dizer onde você quer escrever o texto. Então eu venho aqui embaixo do grupo, né, embaixo da linha do eixo X. Clico aqui, ele vai criar uma caixa de texto. Caixa de texto padrão do Windows, tá? Igual o PowerPoint, igual qualquer outro programa do Office. Aí você escreve o texto que você quiser aí. Então esse grupo aqui eu sei que é o grupo feminino, né, o F. Posso escrever F ou posso escrever feminino, né, para ficar inteiro, mais fácil da gente ler. Então escrevo aqui, arrasto e boto embaixo do grupo, na posição que você achar melhor. E aí eu copiei, colei e escrevi aqui do lado o outro grupo, tá? Aí só faço substituir. Feminino por masculino. Bota na posição que você achar melhor aqui. Resolvido. Beleza? Pegou aí o que eu fiz? Beleza. Simplesmente adicionei caixas de texto. Tá? Escrevi o nome de cada um embaixo da linha, embaixo dos grupos. Alguma pergunta? Alguma dúvida sobre esse gráfico? Tranquilo, né? Então, não tem nenhum grande mistério. Simplesmente uma pequena trapacinha, uma gambiarra que a gente tem que fazer. Cria uma variável nova e diz que cada grupo é um número diferente, para ele entender e agrupar os pontos de cada grupo na mesma posição ao longo do eixo X. Quando você tiver uma variável que é qualitativa ou categórica, que são grupos. Tá? Então, a atividade de hoje, vocês vão fazer um gráfico para responder essa pergunta aqui. Ó. Sexo biológico da pessoa afeta a altura? Usando os dados que vocês coletaram, da amostra que vocês coletaram. N igual a 10, lembra? Dados das 10 pessoas que vocês mediram. Então, na sexta, vocês fizeram o gráfico a altura da pessoa com a altura dos pais, né? Agora, variáveis quantitativas. Agora, vocês vão fazer o gráfico para essa outra pergunta, que envolve uma variável categórica, o sexo biológico. Então, faz o gráfico no Excel, desse jeito, com esses passos aqui que eu mostrei para vocês. Aí você pode vir aqui e mandar ele salvar esse gráfico, tá? Salvar como imagem, por exemplo. Pode deixar salvar o arquivo do Excel, a tabela, tá? Mas se você quiser só o gráfico, você pode vir aqui, ó, clica com o botão direito, salvar como imagem, tá? Que ele salva só o gráfico também. No formato que você quiser. JPG, BMap, enfim. E aí vocês encaminham este gráfico e este gráfico é a atividade de hoje. Pode fazer esse gráfico e mandar até as 2 horas da quarta-feira, quando começa a próxima aula. Faz o gráfico e aí olha para o gráfico e diz: tem relação no seu gráfico com os dados que você coletou? Sim ou não? Se sim, qual é a relação? Tá? Então, cada um coletou uma amostra diferente, correto? Então, vocês não coletaram os mesmos dados. Logo, seus gráficos não ficarão iguais. Então, olha o seu gráfico e diz: nesse gráfico que eu fiz aqui, com os dados que eu coletei, eu consigo ver alguma relação? Sim ou não? Se sim, qual relação? Tranquilo?